Agora que já temos uma noção do que o município pode licenciar e do que ele precisa fazer para isso, vamos falar agora então do licenciamento em si. Nesse vídeo, iremos abordar os aspectos procedimentais que desencadeiam na emissão da licença, tratando dos principais tipos de licença existentes, os seus respectivos prazos, a questão também das etapas, os documentos normalmente exigidos, bem como os estudos técnicos, enfim, tudo isso para entendermos melhor esse procedimento administrativo. A primeira coisa que se deve ter em mente quando se tratar de licenciamento no Brasil é que, via de regra, ele é considerado trifásico, o que quer dizer que, embora o procedimento seja único, ele é dividido em 3 etapas, sendo a primeira a licença prévia, em seguida a licença de instalação e, por último, a licença de operação. Cada etapa condiz com a fase específica em que se encontra o procedimento e culmina na concessão da licença compatível com o andamento processual. E para se conseguir chegar na etapa posterior, é sempre necessário conseguir a licença anterior. Logo, uma etapa sempre condiciona a seguinte, de modo que, por exemplo, seria impossível conseguir uma licença de instalação sem uma licença prévia, e assim sucessivamente. Na primeira etapa, relacionada à licença prévia, o empreendedor buscará a aprovação da localização do empreendimento, o que quer dizer que, por meio de estudos técnicos, ele irá verificar a viabilidade da instalação de determinada atividade em uma localidade, sem, contudo, fazer qualquer alteração no meio ambiente físico. O órgão ambiental analisará a concepção da atividade apresentada e, sendo compatível a sua localização, com base nos estudos demonstrados, ele irá, no caso, determinar as exigências e demais condicionantes necessárias para o prosseguimento do licenciamento nas etapas seguintes. Muitos doutrinadores entendem que essa é a etapa mais importante para o procedimento de licenciamento ambiental sob o ponto de vista da proteção ambiental, uma vez que será nela que serão analisados os possíveis impactos ao meio ambiente, bem como as medidas mitigatórias e compensatórias de eventuais danos ocasionados, coisa que iremos estudar mais adiante. A segunda etapa do processo de licenciamento vem a ser a obtenção da licença de instalação, que, como o próprio nome sugere, se refere à implantação do empreendimento em determinada localidade, com base nos estudos, nos projetos técnicos apresentados ao órgão ambiental, que, diferentemente da etapa anterior, dessa vez são bem mais detalhados, são voltados para um projeto de execução das obras na localidade. E isso tudo para se averiguar se existe uma compatibilidade entre a instalação dessa, digamos, indústria no local com a proteção ao meio ambiente. A terceira etapa, naturalmente, vai se referir à autorização para que o empreendimento possa operar, que vai se dar após a análise das demais medidas de controle ambiental e condicionantes que foram impostas nas licenças anteriores e que aqui já deverão ter sido cumpridas para que assim possa haver a ocupação ou o devido funcionamento da atividade. Basicamente, a concessão dessa licença vai se dar da seguinte forma: após a construção, a instalação do empreendimento, o órgão ambiental vai até a localidade realizar uma fiscalização e verificar se todas as exigências que constaram nas licenças anteriores foram cumpridas. Estando tudo em conformidade, ele vai emitir a licença para que o empreendimento possa iniciar, possa operar, constando algumas condicionantes e medidas de controle de padrão ambiental, para que assim o empreendimento, durante o prazo dessa licença ambiental, possa segui-las, sob pena de ser a sua licença suspensa ou até mesmo cancelada. Tendo em vista esses dados, vamos agora falar sobre o procedimento para concessão dessas licenças conforme sinaliza a Resolução CONAMA 237 de 97. E eu ressalto que o procedimento que irei abordar a seguir, ele pode ser utilizado tanto para a licença prévia quanto para as demais, desde que sejam realizadas
alterações condizentes com essas. Primeiro, o órgão ambiental irá definir quais são os documentos e demais estudos necessários para o início do procedimento de licenciamento com base na licença requerida. E isso pode ser feito, inclusive, com a participação do interessado no empreendimento. Sabendo o que é necessário para conseguir obter a licença ambiental, em seguida, o interessado ele vai protocolar junto ao órgão competente para o processamento desse licenciamento ambiental o respectivo pedido de licença, juntamente com todos os dados necessários, como documentos, certidões, projetos e avaliações de impacto ambiental solicitadas pelo órgão. E lembrando que até mesmo se recomenda para o órgão ambiental que publique essa solicitação em até 30 dias, de modo que isso vai facilitar a participação popular durante o processo de licenciamento ambiental. Na próxima fase, depois que o órgão ambiental já está com todos os documentos em mãos, ele vai analisar o pedido, bem como os projetos, certidões, enfim, tudo que foi apresentado pelo empreendedor, podendo inclusive fazer uma solicitação uma única vez de esclarecimentos ou de complementação desses documentos, bem como ele também pode ir, se entender necessário, à localidade realizar uma vistoria técnica. Se o empreendimento for de significativo impacto ambiental, casos em que será exigida a elaboração dos estudos de impacto ambiental e seus respectivos relatórios de impacto ambiental, os famosos EIA-RIMA, conforme determina a Constituição Federal, nesses casos, o órgão ambiental ainda poderá determinar a realização de audiências públicas para debater com a população sobre os principais pontos desse licenciamento. E, finalmente, a última etapa se dará com a análise do pedido de licenciamento ambiental, se a autoridade vai ou não conceder a licença pretendida. E, nesse caso, a decisão ela levará em conta tanto o parecer técnico da equipe que presta apoio a esse órgão ambiental, que geralmente analisa os estudos apresentados pelo empreendedor, bem como as vistorias in loco eventualmente realizadas, como também um eventual parecer jurídico nas hipóteses em que entender necessário, como, por exemplo, quando há um possível conflito de competência para realizar o licenciamento de determinada atividade. E a decisão que irá conceder essa licença deverá ser publicada pelo órgão ambiental e deverá conter, no mínimo, o nome do órgão, o nome do empreendimento, o tipo de atividade que vai ser realizada, a finalidade desse empreendimento, o local e também o prazo de validade da respectiva licença. Entre os principais documentos exigidos pelos órgãos ambientais durante o processo de licenciamento ambiental estão esses aqui descritos, que inclusive estão melhor detalhados no material que vai junto com os vídeos desse curso. Um outro documento que também é interessante retratarmos neste momento do curso, pois somente o município tem autorização para emiti-lo, é a certidão de uso e ocupação do solo, que possui inúmeras outras nomenclaturas a depender do município, como certidão de conformidade ambiental, dentre outras. Essa certidão não cria nenhum direito, tampouco proíbe ou autoriza qualquer coisa. Ela apenas declara se determinada atividade ou empreendimento poderá ou não se situar em determinada localidade com base nas leis locais de uso e ocupação do solo urbano. E se no município inexistir esse tipo de lei que visa a questão do zoneamento local, isso não impedirá que o órgão ambiental também emita essa certidão em prol do que o requerente, no caso, realizou o pedido. Para se requerer essa certidão, é desnecessário comprovar qualquer vínculo com o imóvel, uma vez que as leis de uso e ocupação do solo urbano são de caráter público, portanto, qualquer pessoa poderá sim solicitar esse tipo de certidão ao órgão ambiental ou ao outro órgão competente, no caso dos municípios que realizam esse tipo de procedimento. Mas enfim, voltando para a questão da licença ambiental. Por que eu estou falando deste documento nesse ponto do nosso curso? Porque até meados de 2019, a certidão de uso e ocupação do solo era um dos principais documentos exigidos por todos os órgãos ambientais e por todas as esferas de atuação em razão desse compromisso
de que determinado empreendimento deveria seguir as leis de zoneamento local, conforme determinou a Resolução CONAMA 237 de 97. Acontece que em 2019 foi editada a Lei Federal 13.874, também conhecida como Lei da Liberdade Econômica, que, com o objetivo de simplificar e agilizar os procedimentos administrativos em geral, determinou que não seria exigível qualquer certidão que não estivesse prevista em lei. Como a necessidade de apresentação da certidão de uso e ocupação do solo urbano estava previsto em resolução do CONAMA e não em lei, atualmente entende-se que essa certidão não é mais um pressuposto para a concessão da licença ambiental. Todavia, eu devo ressaltar que, como o licenciamento ambiental é diferentemente do urbanístico, é possível que determinado empreendimento consiga licença ambiental para se instalar em determinada localidade. No entanto, não consiga de fato construir neste local, porque na localidade não é possível que esse tipo de atividade seja instalada, em razão das normas de uso e ocupação do solo local. Enfim, como eu disse, essas etapas são a regra para o licenciamento ambiental no Brasil. Contudo, a própria Resolução 237 do CONAMA, em seu artigo 12, autorizou a possibilidade de serem criados outros tipos de procedimento, inclusive mais simplificados, com base principalmente da complexidade do empreendimento. E isso é bem observado nos municípios quando estão diante de empreendimentos de impacto local com menor potencial poluidor. Portanto, vamos tratar melhor dessa exceção à regra das 3 fases no próximo vídeo. Até lá!